Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui, estudando um pouco mais sobre as obras kardecianas. E hoje, no Livro dos Espíritos, capítulo 4 do Princípio Vital, primeira parte das causas primárias, com a temática seres orgânicos e inorgânicos, a pergunta 64 que Kardec faz aos espíritos vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será o terceiro? E os espíritos respondem: é sem dúvida um dos elementos necessário à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que entretanto não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. E ainda completando essa questão, foi fornecido mais uma outra pergunta complementar. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo, distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal devido a certas modificações? E os espíritos respondem: isso é consequência do que dissemos. Então veja que não é uma questão muito fácil de ser respondida e principalmente que precisa ser lida com muita atenção. E primeiro é importante a gente verificar o que realmente a pergunta quer saber. Quer dizer, o princípio vital, ele é o terceiro elemento da constituição do universo? Nós já conhecemos o espírito e a matéria. E será o princípio vital o terceiro? Ao estudar sobre o espírito, nós percebemos que o espírito é a criação de Deus, ele foi criado simples e ignorante, mas também dotado de uma inteligência secundária porque primária somente a inteligência de Deus, Criador do universo, inteligência suprema, máxima. E o espírito é dado também essa inteligência para que ele possa criar, descobrir, desenvolver. E ele foi criado para a eternidade, para que ele possa evoluir, progredir e buscar a felicidade. Em relação à matéria, nós já conhecemos que é um instrumento da lei divina. Então, é uma ferramenta que foi nos emprestada e que permite ao espírito o exercício da experiência. Através da matéria, nós podemos aprender, evoluir, melhorar cada vez mais. E que a matéria tem sua origem também no fluido cósmico universal. Já o princípio vital, que é uma energia, agente divino, que é uma dádiva de Deus, que nos traz a vida, que movimenta, ela também é originária do fluido cósmico universal. Então, é apenas uma matéria modificada. E essa matéria modificada, ela é modificada pelos engenheiros siderais, pelos espíritos altamente evoluídos, encarregados de Deus. Então, voltando a essa pergunta, o princípio vital é o terceiro elemento da constituição do universo? Então fica claro que não. Porque se o princípio vital, ele decorre da metamorfose do fluido cósmico universal, ou seja, é apenas uma matéria modificada, então não é um novo elemento. Constitui a trindade universal, então, Deus, Espírito e matéria. E é claro que esse princípio vital, ele também é fundamental, ele também é necessário para que tanto a matéria quanto o espírito possa se desenvolver e modificar, porque é ele que vai permitir essa energia vital. Ele que vai impulsionar os movimentos, e vai trazer a necessidade de buscar o trabalho, o estudo, a aprendizagem. Então, essa energia, ela é essencial, ela é necessária.
Miramês, ele chama de terceira força. E ele ainda completa dizendo que em tudo há sempre o trinômio, para que haja equilíbrio, força correta, possibilitando que aconteça conforme a vontade de Deus. Então, nós temos aqui o espírito, a matéria, guiada pelo fluido vital, né? Essa energia. Então, essa força, ela vai permitir a correlação justa e adequada entre o espírito e a matéria. Quando nós reencarnamos no planeta Terra, porque a nossa matéria, ela ainda é limitada. E para que ela possa se desenvolver, para que ela possa melhorar, né, ela traz esse impulso para que a gente possa, através das nossas atividades, poder melhorar cada vez mais. Então, essa força, essa energia, ela vai percorrer todo o nosso corpo e vai se afinizar com o espírito, que vai passar a dominar esses impulsos, esses instintos. Outro exemplo que Miramês nos traz também é a questão, essa relação Sol e Terra, que também necessita de um filtro, que é a terceiro elemento, né, terceira energia que ele chama, que vai funcionar como um filtro, quer dizer, a atmosfera. Outro que a gente poderia dizer também nesse trinômio seria a família. Pai, mãe e filhos. Nós percebemos que quando há ausência de um desses, há um certo desequilíbrio. Então é muito interessante a gente começar a observar o universo. Miramês fala isso. A gente pode aprender muito com o universo. Basta a gente estar atento a tudo que ele nos ensina. Porque através do universo a gente vai aprender a viver e a respeitar. Quando a gente aprende com tudo que existe no universo, fica muito mais fácil de viver, entrar em harmonia e em equilíbrio com aquilo que nós estamos vivenciando. E para isso é necessário o respeito, porque quando a gente infringe as normas divinas, quando a gente finge não perceber as normas divinas, né, ou tenta fugir delas, é buscar sofrimento. E muitas das vezes buscamos sofrimentos desnecessários, não há necessidade de tanto sofrimento, de tanta dor. Mas se nós não respeitamos, não aprendemos a viver de acordo com as leis primárias, né, com as leis da natureza, as leis divinas, nós vamos estar criando para nós mais sofrimento. E às vezes criamos aflições desnecessárias, que não vai nos levar a nenhum tipo de aprendizado, que são diferentes daquelas que estão estabelecidas pelo plano espiritual, que quando reencarnamos, nós nos comprometemos em melhorar, em resolvê-las. Criar possibilidade, né, através da aprendizagem. Agora, esse sofrimento que nós criamos, sofrimentos, aflições que são desnecessários e que não nos levam ao aprendizado, é justamente pela falta da firmeza nas normas divinas. Mas então como nos tornar melhores? Miramês nos dá uma dica, através da caridade, porque a caridade nos torna pessoas melhores. Nós já sabemos que através da caridade nós temos a possibilidade de colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Estudar também é importante, como nós estamos fazendo aqui agora, porque nós sabemos que esses conceitos, né, essas teorias que foram perguntadas muitas das vezes aos espíritos, não são fáceis. Elas requerem estudo, dedicação. Isso também é uma caridade conosco. Porque a partir do momento que nós buscamos compreender, melhorar, ser um pouquinho melhor, nós também estamos sendo caridosos conosco mesmo. Então a gente precisa investir também nessa caridade do estudo, né? Do aproveitamento, do conhecer. E principalmente agora nesse momento que nós estamos vivenciando, que é um momento tão difícil, não só por causa da pandemia, mas por guerra e tantas outras tormentas que vão surgindo, que a gente precisa adquirir
muito otimismo, esperança e principalmente paciência, porque é através da paciência que nós vamos conseguir melhorar, nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Então, sim, que essas reflexões que aqui foram feitas hoje, claro que muito superficiais, porque cada vez que a gente estudar, a gente vai poder ter oportunidade de aprender coisas relevantes, coisas importantes, mas nós não podemos deixar de agradecer. Eram essas oportunidades que nós temos de aprender a cada dia um pouquinho mais. E que Jesus nos fortaleça sempre e traga-nos a estudar cada vez mais os seus ensinamentos. Obrigado pela oportunidade.